Olá, meus amigos. Um bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações. Aqui estamos novamente, ADM Osterval, para darmos continuidade a esse trabalhinho que fazemos diariamente. Gravamos e publicamos diariamente entre 7 e 7h30 da manhã, o estudo segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E essas publicações estão inseridas no Facebook, na linha do tempo Ostervaldo Campos Silva, perfil Ostervaldo Campos Silva, e no YouTube, em meu canal Osterval Silva. Então, é um trabalhinho que nós fazemos com amor, com carinho, e é um estudo do Evangelho, não é uma palestra, é um estudo literalmente do Evangelho. Então, para iniciar os trabalhinhos de hoje, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos rodeiam, aos espíritos mensageiros de Jesus que preparam esse ambiente com amor e carinho para nos ajudar nesse estudo. E nós agradecemos a todos os nossos amigos, clientes, simpatizantes da doutrina espírita, a família Batuíra, do Centro Espírita Batuíra de Vinhedo, aos clientes, aos meus clientes, aos meus ex-alunos e a todos os nossos irmãos e a humanidade. Nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo por mais esta oportunidade, por mais esse dia que está se iniciando, e que nós vamos unidos em Deus, em Jesus, em nossos anjos de guarda, que são os nossos espíritos protetores encarregados da presente reencarnação, e rogar a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que possamos passar com clareza esses preciosos ensinamentos. E rogamos ainda, Senhor, para que possamos perseverar nas atitudes do bem, no esforço, na vontade e na prática de exercer as virtudes que vós nos ensinastes. Mestre Jesus, pedimos para que possamos vencer as nossas deficiências reencarnatórias, vencer, Senhor, as nossas dificuldades de relacionamentos familiares, profissionais, sociais. Então, juntos, nesta manhã, estamos, então, rogando para que possamos ser criaturas voltadas ao bem, ao amor, à caridade, à compreensão, à união e à concórdia. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade. Nos abençoe para que possamos conseguir ter um dia de hoje, procurando, com a nossa fé, com esses nossos estudos, a não desequilibrarmos
emocionalmente. E procurar vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, procurando no dia de hoje a não criar polêmicas, e sim negociações. Saber escutar, saber falar, saber dar opinião, mas evitar a discussão, a discórdia. É isso que nós rogamos, Senhor. Nos abençoe para que possamos cumprir no dia de hoje o objetivo de, até o final do dia, não desequilibrarmos emocionalmente. É um exercício que nós estamos propondo, Senhor. E aí nós sabemos que o nosso esforço, as nossas preces sempre são ouvidas pelos encarregados de Deus a nos acudir diuturnamente. Obrigado, Jesus, nos abençoe. E mais esse nosso trabalhinho de amor, de carinho. Obrigado, Senhor. Muito bem, meus amigos. É com essa alegria. Depois dessa prece, nós carregamos as baterias. Como diz meu amigo Claudinei Generoso, nós, criando o hábito da oração, nós vamos sempre estar mudando o nosso padrão vibratório. Ok? Então vamos lá. Nós estamos estudando o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 9 trata-se de que Jesus nos ensinou e que está no Novo Testamento, em São Mateus, capítulo 5, versículo 6. Está também no versículo 9, está também no versículo 21 e 22. Não é? Então, bem-aventurados aqueles que são planos pacíficos. E nós estamos comentando as mensagens ditadas pelos Espíritos em 1860, 61, 62, a médiuns idôneos, e que Kardec selecionou essas mensagens e inseriu nesse livro o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse aqui, nós temos as citações do Novo Testamento sobre os ensinamentos de Jesus e que foi inserido no Evangelho o que os evangelistas anotaram depois da morte de Jesus, se não me engano, 40 ou 50 anos depois, que os evangelistas, os discípulos de Jesus, anotaram
e foi inserido no Evangelho. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos, então, as citações dos evangelistas, que encontra-se no Novo Testamento, um dos livros da Bíblia. Temos o comentário de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, e temos as instruções dos espíritos, que são mensagens, que Kardec também separou essas mensagens e inseriu no Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos ler essa mensagem desse capítulo 9, né? O item 8, que trata-se da obediência e resignação. É uma mensagem ditada pelo Espírito Lázaro em 1863. Vocês vejam, nós estamos em 2022. Essas mensagens são atualíssimas, porque as verdades filosóficas nunca saem de moda. Então vamos lá. O que o Espírito Lázaro nos fala sobre obediência e resignação. Vamos lá então. O item 8 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. Então, ser obediente não é negação do sentimento e da vontade. Ser resignado não é a negação dos sentimentos da vontade, né? Então, precisamos ser obedientes, não é? A quê? As leis humanas que estão aí para serem cumpridas e as leis divinas que estão aí designados por Deus. Nós todos reencarnados no planeta Terra estamos sob os desígnios de Deus. Então precisamos ser obedientes e resignados às leis humanas e às leis divinas. E não ser revoltado, e sim resignado. Né? Vamos continuar o que o Espírito Lázaro fala. A obediência, ser obediente, é o consentimento da razão. A obediência é o consentimento da razão. Então, se nós somos criaturas obedientes, nós vamos ser criaturas que pensam, que não agem sem ser pela razão. Então, o consentimento, ou a obediência é o consentimento da razão. Para nós refletirmos isso. Então, nós temos que não agir pela ação impensada. Devemos pensar, devemos refletir sobre as consequências, depois, então, agir com o coração, pela razão. Nós vamos errar menos, não é?
Ambas, quer dizer, a obediência e a resignação, são forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Né? Então, a obediência e a resignação, segundo o Espírito Lázaro, ambas são forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. A revolta é antagônico à obediência e à resignação. E ele continua, o frouxo, né, a pessoa que se entrega, o frouxo, né, não pode ser resignado. Ele é para baixo, ele é frouxo. Para ele tanto faz. Então, o frouxo não pode ser resignado. Então, para ser resignado, tem que agir com o coração, com o sentimento. E não ficar indiferente. Não é? Assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. O orgulho e o egoísmo também são antagônicos à obediência e à resignação. Vocês vejam como está bem explicadinho essa mensagem de Lázaro. O frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e egoísta não pode ser obedientes. É para nós raciocinarmos. Então, temos aí gravado, temos o livrinho na mão e a nossa liçãozinha de casa, para ver bem esse antagonismo de obediência e resignação, o orgulho e o egoísmo. Não é? Vamos lá. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Então, Jesus foi a encarnação dessas virtudes. Quais virtudes? Da obediência e da resignação. Desprezadas pela antiguidade material. Tanto é que o mataram. Não é? Ele veio nos ensinar a ser obedientes e resignados. Veio nos ensinar a amar uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, diz Jesus. Perdoai, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Nos ensina a não julgar. A se colocar no lugar do outro quando fomos tomar decisões. A dar a outra face e não bater de frente, que ele combateu a pena de talhão, olho por olho, dente por dente. Ensinou a orarmos pelos inimigos. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Vai lá. Ele veio no momento em que a sociedade romana
pereciam nos desfalecimentos da corrupção. Não é? Materialismo puro. Por isso que combatiam com a morte os cristãos, porque estavam atrapalhando os negócios materiais dos romanos. Né? Ele veio no momento em que a sociedade romana parecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício da renúncia carnal. Os triunfos e o sacrifício da renúncia carnal. O que é isso? Combater o materialismo. Treinar para o desprendimento das coisas materiais. Saber administrar tudo aquilo que nós conseguimos com o nosso trabalho. E promover a todo momento a caridade, a solidariedade e a fraternidade. Cada época, continua Lázaro, cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do vício. Cada época está marcada com o selo da verdade ou do vício, que deve salvar ou perder. Uma mensagem feita em 1863. Não é o que nós estamos vivenciando hoje, a corrupção, o materialismo, a ganância pelo poder, né? Então, cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do vício que a deve salvar ou perder. O planeta Terra é um dos planetas do universo de provas e expiações. Materialmente, ele avançou muito, o progresso. A ciência avançou demais. Não é? E agora está na hora do crescimento moral. A renúncia carnal. E com esses ensinamentos, há mais de 2000 anos, ensinado por Jesus, e com a prática do Consolador prometido por Jesus, que é o Espírito da Verdade. Nós temos aí a receita do bolo para crescermos moralmente, pensando na vida futura, na transformação moral, em que nós, espíritos imortais, estaremos gradativamente, de acordo com a nossa reforma moral, habitando em outros mundos, na escala evolutiva, ou regredindo, não intelectualmente, não regredindo com o conhecimento que o Espírito habitou, um corpo de carne, mas regredir de moradia. Então, hoje, por exemplo, nós estamos reencarnados no planeta de prova e expiação. Um dos planetas é a Terra. E eu procuro não a reforma íntima, procuro a viver a vida, fugindo da caridade, expandindo o orgulho, expandindo a vaidade, o egoísmo, a prepotência. Segundo os desígnios de Deus,
tudo que eu aprendi intelectualmente, culturalmente, nos conhecimentos, eu posso voltar numa próxima reencarnação habitando ainda um planeta de prova e expiação. Mas posso habitar num planeta de provas e expiações mais adiantado que a Terra ou menos adiantado que a Terra. Eu, como espírito, sob os desígnios de Deus, eu posso voltar a habitar um mundo primitivo. Que aí, com todo o meu conhecimento, eu vou ajudar o progresso do planeta primitivo. Então, vocês vejam que a doutrina espírita, ela é esclarecedora e consoladora. É a fé raciocinada. Então, por isso que nós precisamos, com os adventos aí da TI, da tecnologia da informática, nós temos muitos recursos para estudar o Evangelho de Jesus, estudar o Consolador Prometido, que é o Espiritismo. E mais importante ainda, esquecer de placa. Eu sou católico, eu sou espírita, eu sou budista, eu sou evangélico, e fazer a nossa transformação moral. E ser solidário e fraterno para com todos. Aí está a religião que modifica o homem. Porque a melhor religião é aquela que faz com que o homem se transforme em um homem de bem. Não é? Então, vamos lá. Continuando, então, essa mensagem de Lázaro. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Isso ele está falando em 1863. Que a virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Vai que vai, deixa para as próximas reencarnações. Não é? Então, a virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Eu me interessar em investir na intelectualidade e combater os vícios. Seu vício é a indiferença moral. Então, é isso que nós, para aproveitar a presente reencarnação, é combater os nossos vícios. Não é? E devagarinho, colocando em prática o desprendimento das coisas mundanas do mundo. E saber administrar, cuidar do corpo e da alma, pensando na vida futura, no nosso progresso moral. Eu digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. Né? Então, a virtude da vossa geração é atividade intelectual. Seu vício é indiferente, é indiferença moral. Eu digo somente atividade, que ele fala que atividade, a virtude da vossa geração é atividade intelectual. Então, ele fala, eu digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente. A intelectualidade, o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. Ao passo que a atividade é a reunião de esforços
atividade comum, né? Não intelectual, atividade comum, né? A atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Então, precisamos ser obedientes, obedecer às leis do progresso, mas investir na intelectualidade, investir na moralidade, investir na nossa transformação moral, combatendo os nossos vícios mundanos, que nós falamos agora há pouco, sobre o orgulho e o egoísmo, e a obediência e a resignação são antagônicos, não é? Ai do espírito preguiçoso, deixa para lá. Nós vamos entrar na lei de causas e efeitos. É uma lei. Não é efeito sem causa. Toda causa possui efeito. Então, nós estudiosos da doutrina cristã, da doutrina espírita, nós temos sempre que ver as causas dos nossos males, as causas atuais que nós provocamos na presente reencarnação e as causas anteriores à presente reencarnação. Não é? Então, ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Fica que nem aquele tapa que coloca no cavalo, né? No boi, no cavalo. Ele só vê a frente, não vê dos lados. Né? Então, ai do espírito preguiçoso, daquele que é a humanidade em marcha, ou atingiremos com o chicote. Vem as dores para quem não é obediente e resignado. É uma questão de tempo. O silêncio e o tempo são grandes aliados da verdade. E forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Nós sofremos as consequências dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações. Por isso que Jesus nos convida sobre obedientes, ser obedientes e resignados. Ser criaturas dóceis, ser criaturas afáveis, gentis. Não é? Então ele continua. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós somos os guias da humanidade em marcha. Nós somos os guias da humanidade em marcha. Nós quem? Os espíritos designados por Deus para nos socorrer. Os espíritos já no grau avançado de superioridade moral. Né? Então ele fala, ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote, com as nossas próprias consequências. Ninguém vai te dar chicotada.
é a lei de causas e efeitos. Né? E forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio da espora, através da lei de causas e efeitos. Nós sofremos as consequências das nossas atitudes. As causas atuais das aflições e as causas anteriores a essa reencarnação. E para o espírito mortal existe a pena de talião. Para o corpo carnal, não. Jesus fala da outra face. Olho por olho, dente por dente, não. Ser brandos e passivos. Orai pelos seus inimigos. Mas como espírito imortal, aí sim, a lei de ação, a lei de efeito, causas e efeitos. Com a espada fere e com a espada será ferido. Através das reencarnações sucessivas. Hoje eu abusei do poder, do mando, do autoritarismo. Amanhã, numa próxima reencarnação, eu tenho que sofrer as penas de talião. Vir numa condição inferior à que eu tive na última reencarnação, para provar, ou o espírito, provar o que ele fez em vidas passadas. Por quê? Quando estamos reencarnados, nós não lembramos do que fomos no passado. Mas em espírito, sim. Quando dormimos, nosso espírito afasta do corpo. Ele sabe por que ele está preso, está exilado no corpo carnal e por que ele está sofrendo essas punições. Né? Então, vamos lá. Infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com chicote e forçaremos sua vontade rebelde num duplo esforço do freio da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. Que é esse capítulo, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. É esse o convite que Jesus nos faz há mais de 2000 anos. É essa mensagem de 1863 que o Espírito Lázaro fala da obediência, da resignação. Quais as consequências do revoltado, do orgulhoso, do egoísta, na presente reencarnação? Quais as consequências do obediente, do resignado, do que está obedecendo às leis humanas e às leis divinas, procurando crescer moralmente, colocando em prática os ensinamentos de Jesus? Não é? Então, é liçãozinha de casa para nós pensarmos no dia de hoje sobre essa obediência das leis humanas, não atender aos chamados pelo nosso espírito imperfeito, né? A orgulho, a vaidade, a prepotência, não querer o jeitinho brasileiro,
porque com o nosso dinheiro, com o nosso poder, com os nossos contatos, nós poderemos conseguir coisas através do dinheiro, dos contatos, dos relacionamentos. Mas não estamos sendo obedientes às leis divinas. Estamos apelando para a corrupção, como existia no tempo de Jesus, os romanos. Então, eu volto a falar, doutrina espírita é a doutrina da fé raciocinada. E para o espírito mortal, com espada férrea e com espada ferida. Então, se nós infringirmos as leis humanas, nós vamos ser punidos pelas leis humanas. Mas se por um jeitinho ou por outro escapar das leis divinas, nós não escapamos. Com espada fere e com espada será ferido. Então, ele termina aqui. Ai do espírito preguiçoso, daquele que... ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós somos os guias da humanidade em marcha. A pleita de espíritos encarregados de promover a elevação moral da humanidade. Ou atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio da espora. São as dores, nós não estamos ligando a mídia e a televisão, as dores a todo momento, né? Toda resistência orgulhosa deverá ceder. E de que forma que vem para nós cedermos no nosso orgulho? Vem através das dores que nós estamos vendo aí, né? Cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Então, é para nós raciocinarmos sobre a obediência e a resignação. Então, vamos fazer as nossas vibrações coletivamente, vibrando pela paz mundial. Vamos vibrar pela união, a concórdia. Nós estamos falando com Deus nesse momento. A união dos povos, a concórdia. É o que nós estamos vibrando pela paz mundial, pela união dos povos, pela concórdia. Estamos vibrando pelas famílias, pela concórdia no núcleo familiar, pelo diálogo no núcleo familiar, pela compreensão. No núcleo familiar é a oportunidade que nós temos de aplicar os ensinamentos de Jesus, o da paciência, da compreensão, o do diálogo, de colocar no lugar dos outros, de fazer do nosso lar uma comunidade feliz, de não deixar só para um fazer determinado serviço. Não. A família é uma comunidade e nós temos a oportunidade de crescermos moralmente, começando em nossa família. Então, vamos vibrar pelas famílias, para que haja amor, para que haja união, para que haja concórdia. Vamos vibrar para as nossas famílias,
para que possamos, com aqueles elementos familiares que são parentes, são ligados apenas pelos laços consanguíneos, nessa vibração pedimos, para que possamos transformar, começando por nós, a dar outra face, a não discutir, a não criar polêmica com o nosso adversário que está no nosso seio familiar. E sim, começar a orar, começar a ajudar e não bater de frente. É a oportunidade que nós temos de esses elementos que hoje estão na nossa família, pelos laços consanguíneos. Amanhã nós vamos tê-los novamente no nosso seio familiar, mas agora com os laços do coração, com os laços espirituais. E nós conseguimos isso através da nossa dedicação, da nossa transformação moral, da nossa persistência em colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E vamos vibrar por nós mesmos. Podemos conversar com Deus. Nós sabemos o percentual do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. E podemos conversar com Deus, pedindo forças a Ele para a nossa transformação moral, para que possamos ser mais humanos, mais humildes, mais fraternos, mais compreensivos. E depois dessas preces, nós vamos aos pouquinhos conversando com a gente. A gente com a gente, como diz minha mãe. E procurar no silêncio a nossa transformação. Ok? Então, meus amigos, fiquem com Deus e agradecemos, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade. Que possamos, Senhor, nesse dia que se inicia, possamos conseguir aplicar os teus ensinamentos, essas virtudes que nos beneficiam no nosso crescimento moral. Obrigado, Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos, um bom dia a todos. Fiquem com Deus e amanhã nós estaremos aqui novamente, fazendo esse trabalhinho de amor. E aproveito a passar o recadinho que o nosso grupo aqui em Vinhedo, o Centro Espírita Batuíra de Vinhedo, até segunda ordem, está preparado para iniciar as reuniões presenciais a partir do dia 28 de março. Então, nós vamos acompanhando, ok? Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã, nesse nosso encontro de estudo, de amor, de carinho. Fiquem com Deus.